Olá, pessoal. Vamos então à nossa segunda semana de leitura do Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, nosso diário de leitura. E essa semana vamos conversar então sobre os capítulos 5 a 8. Eu estou de óculos porque eu tenho que ler aqui as minhas anotações, então desculpe aí se der algum reflexo. Mas antes de começar no capítulo 5, eu queria dizer a vocês que no final do capítulo 4, eu fiz o vídeo um pouco às pressas, eu esqueci de mencionar que no final daquele capítulo há um longo trecho, né, uma longa fala do cônego, que está fazendo a visita ali ao local de caça das baleias, e ele faz uma comparação, logicamente negativa, entre o Brasil e a Europa, falando inclusive das frutas, né, que as frutas aqui são horrorosas, e nós não temos frutas maravilhosas como maçãs, peras e pêssegos, e por aí vai. E que é uma terra tão quente, né, com animais tão perigosos, com tanto calor, com tanta coisa ruim, chuvas torrenciais, que só mesmo os negros, né, que vêm da África e estão acostumados com condições ainda piores, só eles mesmos é que seriam capazes de dominar essa natureza selvagem que nós temos. E através da miscigenação com os brancos, né, no caso, os mulatos, né, seria esse resultado da mistura dos brancos com os negros, que seriam capazes de transformar o Brasil em um país viável para o futuro, porque eles juntariam numa mesma raça, né, juntariam o trabalho a força de trabalho dos negros com a inteligência e a capacidade intelectual dos brancos. Uma fala totalmente absurda, né? Mas que exemplifica muito bem aí como era a mentalidade nessa época em relação a essa miscigenação, né? A essa diferença de raças. Mas aí entrando no capítulo 5, a gente continua ali nesse local, em Bom Jesus. Ainda estamos em junho de 1827. E a Vevé, que é a escravinha, que o senhor ali está de olho, né, o Perilo, desde que ele soube que ela vai ficar noiva, ele está de olho nela. Então ela sonha com o seu noivo, com o Custódio, mas ao mesmo tempo ela tem numa cena bem forte, ela tem uma crise de nojo pelo que acaba de acontecer com ela, né? O Perilo, né, ou no caso o Barão, se aproveitou dela, como ele já vinha demonstrando vontade, e ela, né, não pode fazer nada e se sente ali suja e usada, né? Então é uma cena assim bastante pesada e bastante dolorosa de se acompanhar, né? Mas por outro lado, também nesse capítulo nós temos assim uma das cenas mais bonitas que eu já vi, em que o Baldo ele relata o acasalamento das baleias e faz isso de uma forma tão poética. Engraçado, né? Me lembrou do Moby Dick, porque é uma enciclopédia sobre baleias, mas sobre isso ele não fala, pelo menos não que eu me lembre, muito menos de uma forma tão poética como o Baldo colocou aqui. E é realmente uma descrição muito bonita. Eu sempre fico impressionado com essa capacidade, né, dos escritores de pegarem uma situação qualquer e através do uso das palavras transformarem aquilo em poesia. Além, é claro, de mostrar a enorme capacidade intelectual que os escritores têm, né? Ele em particular. E aí nós entramos na preparação de uma cerimônia pela baronesa, porque ela tinha feito uma promessa no dia de Santo Antônio, se eu não me engano, ela libertar um escravo e faz ali, junta alguns escravos que poderiam estar nessa situação, porque ela faz uma sabatina religiosa para eles, e a gente reforça o que eu já falei, já vimos lá no início, acho que no capítulo 2, né? A forma como isso era agressivo, essa imposição religiosa da religião católica era agressiva com as crenças de cada um,
E como isso não entrava, né, na cabeça deles, porque era uma coisa que não tinha nada a ver com o background que eles traziam, né? Então, é uma cena bem interessante e constrangedora, porque uma dessas pessoas seria justamente a Vevé. E ela não está ali porque os outros disseram que ela estava doente, a baronesa quer saber que doença que ela tem, mas ninguém ali pode dizer, né, que na verdade ela não está doente, ela está maltratada pelo que o marido da baronesa fez com ela, né? Nesse meio tempo, o barão chama o negro Leléu, que é aquele escravo alforriado que anda ali pela região, né, que tem um certo conhecimento jurídico, e diz a ele que no dia seguinte ele vai levar a Vevé embora e que, né, ele deu um destino a ela. Mas que ele vai conversar com a esposa, né, vai convencê-la de que a Vevé, é que seria essa escrava alforriada, né? À noite, há uma festa ali organizada para o cônego, mas é aquela festa montada, né? Aquela coisa encenada, uma encenação de uma. Eu não sei exatamente que tipo de cerimônia porque, né, é o que eu sempre falo, a gente que está aqui é tudo Brasil, a gente tem uma certa noção, mas esses detalhes culturais de cada região a gente não tem. Então, é uma cerimônia ali envolvendo chegada dos portugueses de caravelas, né? Uma daqueles festejos típicos do Nordeste. Mas o cônego, como ele detesta tudo que é brasileiro, ele resolve ir embora e os negros ficam ali sozinhos. E então aquela festança vira uma cerimônia religiosa deles. E nessa cerimônia, a Inácia, que é uma das negras mais velhas ali, ela recebe o espírito do Sinic, que é aquele holandês que quase foi devorado lá no início do livro. E ele se revela como antepassado da Vevé e passa uma mensagem para o Leléu de que, né, ele tome conta dela e que ela está grávida. Então o Leléu fica nesse momento sabendo, né, que ela está grávida do barão. E aí pula para junho de 1827 ainda, porém acho que alguns dias depois, em que dois escravos estão conversando, estão colhendo, um deles colhe algumas ervas e o outro, né, o Feliciano, que lá no capítulo, agora eu não lembro exatamente qual capítulo, em que aparece o Perilo, que ele está com dois escravos, né? Um deles ele mata e o outro, depois para não revelar a tramóia que ele fez, ele corta a língua dele. É o Feliciano, e o Feliciano então, desde essa situação, ele prometeu que se vingaria e que o patrão teria uma morte absurdamente dolorosa, né? E agora chegou o momento ali em que ele e o Budião estão tramando isso, colhendo algumas ervas que vão causar ali algum problema de saúde para o barão, né? Então, esse foi o capítulo 5, e eu continuo a leitura, em breve a gente conversa aqui mais um pouquinho. E vamos ao capítulo 6 do Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, né, nessa nossa segunda meta. Vou continuar lendo aqui as minhas anotações. E no último capítulo nós estávamos em junho de 1827 e agora pulamos para agosto e já vemos aí a doença do Perilo, né, do barão, que esse capítulo conta, esmiuça bastante a saúde deteriorada que ele teve. Ele está, não se sabe exatamente com o que, mas ele está entupido. Ele não consegue evacuar nem urinar, né, e isso causa a ele um grande sofrimento, piorado pelo tratamento médico da época, que era lancetadas, sanguessugas, e que isso ainda, além do sofrimento, do mal-estar que ele já sente, né? Porque lembrem que ele era muito glutão,
e agora ele praticamente não pode comer nada, né, porque está entupido. E, além disso, esse tratamento feito de qualquer jeito ainda abre várias feridas nele, coisas que infeccionam. Então, diz aqui que ele está mergulhado nos lençóis suados, sujos, né, de pus, de sangue, de toda essa... uma situação realmente horrível, né? E chega um ponto que o médico diz que não tem mais o que fazer e sugere então que ele faça uma mudança de ares, né? Que vá para Itaparica, passar um período lá. E nessa ausência do Barão, o Amileto, que é o contador dele, né? O guarda-livros ali dele, toma conta de tudo e faz isso como se patrão fosse, né? Com ares mesmo de patrão. Então ele chega antes do horário, abre tudo, vistoria tudo ali, o escritório, e aí faz a organização ali das pessoas que ele irá receber, né? E nesse capítulo ele recebe a visita de um cunhado dele, o Emídio Reis, e o Emídio aparenta estar bem preocupado, porque ele é uma espécie ele cuida do armazenamento, da venda dos produtos, né? Não especifica exatamente o cargo dele, mas ele recebeu a visita de fiscais ali, seriam fiscais da Receita, e tem algumas mercadorias ali que não estão muito dentro da lei, né? As mercadorias com notas frias. Como eles têm essas práticas irregulares, né? São mercadorias com notas frias, mercadoria separada para suborno, outras que eles vendem, compram e depois revendem com um lucro maior e vão amoitando o lucro, né? Então o Amileto fica bem preocupado porque ele acha que o Emídio não tem capacidade para lidar com essa situação e diz, né, se chegar alguém lá, manda vir conversar comigo porque eu resolvo a situação. Então a gente fica aí já uma nova situação criada, né? Nesse meio tempo, chega a notícia de que o Barão voltará, a doença dele piorou, ele está nas últimas, e ele voltará então para sua casa. E os dois escravos ali, né? O Feliciano, esqueci agora o nome do outro, esqueci agora o nome dele, Rubião, Budião. Por isso são importantes as anotações. E o Budião então está preocupado porque ele tinha colhido as ervas, mas quem tinha feito ali os preparados para administrar no período era uma empregada da casa, né, que mexia na cozinha, e ele está preocupado dela não vir nessa comitiva e ele não ter como dar continuidade a esse tratamento, né, esse envenenamento do período, né? Então a preocupação dele é esse. Até que ele é chamado pelo capitão do navio, né, que é um cara muito estranho, que não conversa com ninguém, mas chama esse escravo, né, para dar a notícia a ele, para dizer que essa mucama mandou as ervas, né, entrega a ele escondido as ervas, para ele, se for o caso, dar continuidade ao envenenamento do Barão, tá? E aí, no finalzinho do capítulo, a gente retorna aí um mês no tempo, para julho, e a gente vê na cidade o Leléu, né, que foi aquele alforriado que levou a Vevé embora para dar destino nela, e ele a presenteou por um tabelião como perdão das suas dívidas, porque ele tem ali uma série trabalha também com empréstimo, com compra e venda de produtos, então ele tem muito dinheiro empenhado na praça, está devendo muito ao fisco, e esse tabelião faz um trato com ele, pelo que a gente subentende, faz esse trato com ele de receber de presente essa menina, né, porque ele é muito tido ali como garanhão no local, só que ele diz que ele fez uma promessa à esposa, de que ele agora seria um homem direito, então devolveu a menina.
e o Leléu e cobra as dívidas que o Leléu está devendo a ele. Então o Leléu fica desesperado, tanto porque de uma hora para outra vai ter que descobrir, né, encontrar esse dinheiro que ele não tem para pagar o tabelião, para não ser preso, e descobre, né, que a Vevé também não tem. O que ele vai fazer com ela? Ela está grávida, como foi dito para ele, e além disso ela não sabe. Ele pergunta a ela o que ela sabe fazer e ela diz que não sabe fazer nada, né? Então ele se vê ali de mãos atadas com essa batata quente na mão. E aí a gente vai ver o rumo que essa história vai tomar. E a gente conversa em breve quando eu continuar a leitura. Concluído o capítulo 7 do Viva o Povo Brasileiro, né? É também um capítulo dividido em 3 partes, e nele nós ficamos sabendo qual é a relação do capitão misterioso do navio que apareceu anteriormente. Qual é a relação dele com o barão, né? Por que ele está participando desse complô ali para envenenar o barão? E nós acompanhamos que também a morte do barão, né? Finalmente, depois de um longo sofrimento, ele fica praticamente inválido, né? Já não fala, já não se movimenta, vive na cama, mas ainda antes de morrer ele tem ali uns momentos de lucidez, digamos assim, né? Aquela melhora normal quando a gente tem uma pessoa que está ali moribunda, mas que dá aquela melhora, que as pessoas, a gente até acreditam que ele irá se recuperar. Mas não acontece, né? Isso é só um prenúncio para a morte real. E acontece isso também com o barão, e é uma cena assim interessante, porque o que ele faz nesse momento, né, também está fora fora do normal, muito fora do normal. E finalmente, então, ele morre, e essa morte é recebida com um misto ali de tristeza e de alegria, né? Tristeza pela família, mas alegria pelo lado dos escravos. Eu vou ler aqui para vocês o trechinho, né, de como aconteceu isso, né? Porque ele foi enterrado, foi velado ali com muitas pompas, né, com a presença de vários políticos importantes, enaltecendo os grandes feitos dele, que ele tinha sido um grande homem e que será uma grande perda para a pátria. Curiosamente, ele morreu no dia 7 de setembro, né, e isso também foi usado para enaltecê-lo, né? Era aniversário, acho, de 5 anos da proclamação da independência. Então, olha só, muito se falou e se escreveu, e sempre se escreverá sobre o barão, seus feitos, seu padecimento e sua jornada para a glória. E assim se concluiu todo o mortório, a missa de corpo presente rezada pelo bispo, a baronesa prostrada por 8 síncopes em sucessão, o enterramento feito ali mesmo na matriz, Perilo Ambrósio, agora só uma sombra, a tetra beira do estige. Mas que situação, meu Deus do céu, esta dos pretos de Nhô Barão Perilo Ambrósio de Pirapuama. Todo mundo querendo dar risada, mas tendo de fazer essas caras compridas de quem perdeu pai, mãe, irmão, as cunhadas mais novas já no ponto e a última quartinha de aguardente. É como se fosse uma festa ao contrário, uma alegria encafifada em posturas melancólicas, uma música tocando somente na cabeça. E porque essa alegria não podia aparecer de jeito nenhum, tornou-se parte da festa exagerar nas expressões de dor, luto, saudade e desamparo, quase todos se divertindo como num baile de máscaras. Então é isso, né? Os escravos estavam felicíssimos com a morte do barão, que era extremamente cruel, mas tinham que esconder isso, né? Porque senão seriam castigados. E aí na segunda parte nós já vemos uma reunião de alguns desses escravos, alguns dias depois, tramando ali alguma coisa, né? Um deles, o capitão, né, do navio, leva um grupo de escravos de confiança para um local isolado, ali para um moinho, para uma casa de moagem, e mostra eles, né? Aí numa cena que a gente não sabe se realmente acontece ou não acontece, né? Ou é uma coisa fantasiosa. Ele tira ali de um esconderijo uma caixinha e abre essa caixinha, e dali
né, a gente fica sem saber se o que saiu dali saiu realmente ou se foi imaginação. E o próprio Baldo fala isso no texto, né? Ele diz, a gente não sabe se é real, se não é, se o que saiu dali é verdade ou não. Eu não vou ler para vocês, senão vai ficar muito longo. E aí na terceira parte, já voltamos ao Leléu, e ele é procurado novamente pelo pelo funcionário lá do tabelião, pelo tabelião com quem ele tinha feito negócio, né, com a Vevé, mas que esse tabelião voltou a ele dizendo que tinha se arrependido da promessa que fez à esposa e que ele queria agora a menina. E o Leléu ficou, né, chateado, porque falou, poxa, ele me devolveu a menina, eu tive que pagar o que eu estava devendo e agora ele quer a menina de volta, então não tem jeito, né? A gente não pode confiar mesmo nos brancos, né? Branco nunca vai fazer um negócio com o negro. Mas ele, muito esperto, resolveu, né, entrar na conversa do tabelião e tenta, né, tenta ali tirar vantagem ainda da situação. E arma uma situação assim fantástica, né, para que ele seja, para o tabelião ser pego, né, com a boca na botija pela sua esposa. E aí ele consegue se safar da situação, mas sem ainda saber, né, o que vai fazer com a Vevé e principalmente com o filho que ela está esperando. E vamos ao resumo do capítulo 8 do Vivo Povo Brasileiro, né, do João Baldo Ribeiro. E nesse capítulo nós damos uma avançada em cerca de 10 anos no tempo, ou 12 anos para ser mais exato, e vamos para Salvador, né, já em 1839, e aí está no meio da preparação de uma festa pro batizado de um dos filhos do Amileto. Ele tem 7 filhos, né, sendo 4 vivos. E o Amileto, então, né, depois dos acontecimentos que a gente já viu lá, que ele era contador do barão, ele conseguiu, né, se manter nesse cargo, controlando ali as finanças da viúva, né? E com isso ele enriqueceu às custas dos negócios do barão, né, fez uma treta lá com o advogado inventariante e foi, né? Mas aí é bem detalhado esse trecho, né? Que ele as tramóias que ele fez com os imóveis, com os negócios do barão. E hoje em dia a baronesa vive numa casinha simples, modesta, com apenas uma meia dúzia de escravos. Mas assim, ele conseguiu de forma legal, né, tirar tudo dela. E ele agora é um dos homens mais ricos da região. E ele conseguiu, inclusive, subornar o padre, que na época o registro civil era feito nas igrejas, então ele conseguiu subornar para incluir o nome do Tom na certidão, porque ele se dizia, né, dizia que era filho de inglês, e colocou esse nome. E não só isso, ele passa a viver como inglês, né? Então as filhas dele têm amas, né? Uma tem uma ama inglesa, a outra é alemã, ele não aceita amas brasileiras, né? Muito menos negras, e faz a família, né, viver num estilo que ele considera o estilo fino, um estilo inglês. Inclusive no café da manhã, que ele come ali aqueles cafés da manhã horríveis dos ingleses, né, rins, isso daí a família não compartilha com ele não, tá? E a gente conhece aí nesse capítulo também a mãe dele, a dona Jesuína, que aparece e ao que indica ali no texto, ela vive à parte, ele dá todo o necessário para ela, ele cuida dela, mas ela não pode dizer que ela é mãe dele, e isso dói muito nela, porque ela não pode conviver com os netos, então ela vai pedir a ele que pelo menos ela possa se passar como uma criada da casa, né, para poder pelo menos ver os netos, ter um contato ali com a família, mas ele não quer que a família saiba, porque ele é um mulato, mas bem claro, então ele quer apagar todo esse passado, esse passado negro que ele tem, né? E agora o último golpe dele que na verdade ele não está muito satisfeito com isso, mas foi um pedido da baronesa que quer casar o filho dela com a filha mais velha dele. E ele
né, reluta um pouco, mas isso daí, além do menino ser um menino bem nascido, né, ele é feio, ele é desajeitado, mas ele tem nome, e seria uma forma também de esconder se algum dia isso viesse à tona, essas falcatruas que ele fez para conquistar a fortuna dele, né, através da fortuna do barão, isso daí estaria tudo em família, né, já que os filhos estão casados. Então é aquela história que fica bom para todo mundo, tá? E aqui, durante essa festa de noivado, ele tem mais um daqueles diálogos com o Monsenhor, com outros nobres ali da região, que falando sobre o futuro do Brasil, sobre a formação do povo, né, sobre os negros, o papel dos negros, o que aconteceria com uma suposta, nós estamos aqui em 1839, né, bem antes da abolição, o que aconteceria com uma suposta abolição. Estão discutindo ali também a maioridade ou não do Dom Pedro II, porque não estão satisfeitos com o regime regencial. Então tem um diálogo ali todo com esse teor, né? E no meio desse diálogo, o Amileto diz que a seca no Nordeste, foi uma das crises de seca do Nordeste, diz que a seca, na verdade, é um benefício porque ela permite que os donos ali de terras, né, que estão passando pela seca, vendam barato as suas terras. E isso daí gera a riqueza, porque os grandes proprietários, né, que têm dinheiro, poderiam comprar essas terras e do contrário, haveria assim, várias fazendas pequenas sem muito valor. E assim não, os grandes proprietários têm a oportunidade de ir cada vez conseguindo os seus latifúndios, né? E formando aí uma classe mais alta, né? Uma classe dominante. Porque o que seria do país se aqueles caboclos lá que tem uma terrinha no quintal tomada pela seca não pudesse vender a sua terra e aí, né, se fosse um grande país, o Brasil se tornasse um local assim com muitos proprietários caboclos sem instrução, sem muita condição de ascender socialmente, né, e donos de pequenas terras. Mais ou menos isso aí, eu acho que deu para entender. Mas aí, lendo o livro, fica tudo muito, muito claro. Aqui é só mesmo um resumo. E aí nós voltamos um pouquinho no tempo, alguns anos, e voltamos ao Leléu, na ilha de Itaparica, que ele foi, aos poucos, perdendo tudo, por conta de dívidas, por conta de empréstimos, e acaba que aquele ódio que ele sentia pela Vevé, principalmente pela criança que ela teve, né, que foi uma menina, a Maria da Fé, e um dia aparece ali na região, ele vive ainda de pesca, e a região ali está assolada, a pesca acabou por conta de um tubarão muito grande que apareceu ali na região e ninguém se arrisca a matar, né? Os poucos que se arriscaram a matar esse tubarão foram comidos também. E alguém fala com ele que a Vevé, né, era pescadora, era grande entendida nas coisas do mar. E ela então vai e consegue matar esse tubarão, né, e vira ali a heroína do local. Enquanto ela está no mar, ele fica cuidando da menina, da Maria da Fé, e se afeiçoa por ela. Ela é mulata, mais clara, com olhos verdes, né? E ele se apaixona, né? É uma cena assim até enternecedora. E aí, nesse ponto da história, ela já está com 8 anos, né? Acho que é aniversário de 9 anos dela, e ela pede de presente um ensopado de tatu. E ele não só quer preparar o ensopado de tatu, como ele vai caçar o tatu, né? Então é isso que a gente vê nesse capítulo aqui. Ele junto com um mateiro ali, um caçador da região, especialista em desentocar tatu, né? Então eles vão aí no meio dessa caçada e enquanto estão aguardando da hora dos tatus saírem da toca, né? Ele vai fazendo essas reflexões sobre como ele chegou até ali, né? Um homem bem sucedido, que estava bem encaminhado na vida, como está ali agora no meio do mato, caçando tatu para presente de aniversário de uma menina. E aí nós concluímos então essa segunda etapa, né? Vamos para a terceira, são mais 4 capítulos, né? Então vamos do capítulo 9 ao 12 na semana que vem e a gente volta aqui para conversar, tá bom? Obrigado para quem assistiu, né? E a gente se vê na semana que vem.